Oi, gente, bom dia. Obrigada, Ju. Obrigada, Conveste, Zé. Para mim é uma honra muito especial fazer a minha terceira abertura. A gente vai falar de uma obra lindíssima. Eu dou muita sorte. Ninguém nunca me coloca para dar uma obra que eu não quero. Tudo bem que a lista do Unicamp é uma lista que eu gosto muito, particularmente. Mas, assim, eu só ganho presente. E eu estou com apenas a rainha, Chimamanda. Eu sou absolutamente apaixonada por ela há alguns anos já. E quando a Ju falou assim, você faz Chimamanda? Eu faço, óbvio que eu faço, né? Com o maior prazer do mundo. Quem já leu a obra? Pode, não precisa mentir, não vou ficar brava. Levanta a mão com gosto, só para eu ver. Ótimo. Parabéns aos que leram, fizeram muito direito. Aos que não leram, eu vou te dar um bom rol de argumentos para te convencer a ler. A minha aula substitui a leitura? Jamais. Em hipótese alguma. Não sou, mas ainda que fosse a melhor professora de literatura do mundo, nunca uma aula substitui a experiência subjetiva da leitura, tá? Isso não é uma bronca, mas é um pouquinho. É um aviso, porque, assim, eu sei que vocês pensam, e pensam até motivados por um esquema meio... já vai a Marcela mostrar que é um pouco mal educada. Deixa eu pensar a palavra educada. Um esquema simplista, eu queria dizer burro, tá? De grandes plataformas de venda de aulas e cursos, etc., de que eu vou te dar um resumo e você vai conseguir lidar com as questões. Questões? Quais? Eu sempre me pergunto. De fato, eventualmente você consegue responder uma questão, especialmente na primeira fase, tendo lido um bom resumo. Mas quando eu estou falando de literatura, meus amores, eu não estou falando de questão de prova. Eu estou falando da mudança subjetiva que um livro é capaz de fazer. Quando a gente coloca um livro no vestibular, eu não quero saber só o quanto você é capaz de ler. Eu quero saber o quanto você, tendo lido, é capaz de ser outra pessoa. Então, quais questões você resolve? As da segunda fase, provavelmente não. E as suas individuais, certamente não. Aqui, a gente está falando de literatura. E poucas coisas merecem a nossa devoção mais do que ela. Para mim, a musa suprema de todas as artes. Então, aqui não é literal, né? Mas quem pisa na minha sala de aula, vamos dizer aqui que hoje essa é a minha sala de aula, pisa reverenciando a literatura, tudo bem? Nunca um professor, nunca um autor. A musa, a literatura. Com esse decoro, que eu acho importante que a gente tenha em relação aos livros, a gente vai fazer a nossa abertura com a Chimamanda. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês, depois eles vão conseguir chegar, que a gente às vezes se questiona, e eu acho que esse questionamento é muito válido, talvez vocês nem tenham percebido isso, porque vocês são muito jovens. Então, vocês talvez não tenham uma perspectiva histórica sobre as listas de vestibular. Mas eu que dou aula, só de literatura eu dou aula há 16 anos. Eu estou estudando literatura muito mais. E antes disso eu era vestibulanda, então a minha memória é muito das últimas 2 décadas, muito clara sobre as escolhas de obra. E a Unicamp ela está inovando em níveis que até então poucos tinham inovado, quase nenhum. E aqui a gente tem uma inovação muito boa, que a gente tem uma obra que ela é contemporânea, já tinha outras obras contemporâneas, mas as outras obras contemporâneas que tinha, por exemplo, Olhos d'Água, são brasileiras. E quando aparecia literatura africana, que a gente vai até desconstruir esse conceito, o que é literatura africana, né? A gente não se refere à literatura brasileira como latino-americana aqui, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de generalização. Mas quando aparecia livros do continente africano, apareciam a África lusófona para a gente. Então, a África que também escreve em língua portuguesa, que também foi colonizada por Portugal. Então, havia uma proximidade cultural muito latente, que não abria margem para dúvida. Agora, a gente tem um livro que é nigeriano, contemporâneo, de uma mulher jovem ainda, se a gente... né, jovem, assim, inclusive, isso é uma coisa completamente inútil para você ler o livro, mas que para mim é maravilhoso, um ícone da moda. A bicha é sacudidíssima, bem vestida demais. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Chimamanda, além de ser tudo que ela é, editora, escritora, crítica, ela é também palestrante, ela é uma pesquisadora incrível de estudos de gênero, ela é um ícone de moda reverenciada na alta costura. Então, além de tudo, é mulher bem vestida. Você entendeu? Assim, é muita coisa boa junta. E ela está aí, ela está produzindo
E aí, bom, pode um olhar mais conservador para a literatura poderia nos questionar por que a gente coloca um livro contemporâneo nigeriano num vestibular brasileiro. Porque é isso, é muito mais fácil, estou usando milhões de aspas aqui, mas é muito mais fácil eu defender uma obra lusófona pela proximidade colonial. Mas aqui eu vou te dar 3 argumentos irrefutáveis para a gente defender essa escolha. Não que ela precise ser defendida, ela fala muito por si só, né? Uma mulher premiadíssima. Mas o ponto número 1 é a qualidade estética desse livro. Estamos falando de um livro escrito com muitíssima qualidade, num nível de qualidade estética que a tradução não atrapalha, porque a tradução é uma questão para os vestibulares, né? Não se gosta muito de colocar livros traduzidos, porque pode oscilar a tradução. Mas a dimensão estética é no campo da narratividade da obra. Tanto é que eu vou, inclusive, usar como uma das chaves de leitura a estrutura dos contos, mas isso aqui um pouquinho mais para frente. Segunda razão pela qual essa obra é impressionantemente boa para a gente pensar. Quem não leu vai perceber isso. Muito facilmente você se esquece que a gente está falando de um livro que não é brasileiro. Não fossem os termos, eu acho que os termos locais e os nomes que são difíceis para a gente, né, no nosso idioma, existem contos que a violência que está sendo sofrida ali, ela é tão parecida quanto a violência policial que a gente tem no Brasil. E essa proximidade é uma coisa muito interessante da literatura contemporânea, do que a gente chama de eixo do sul global. É verdade que a Nigéria é uma colônia inglesa. É bem verdade que o processo de colonização da Nigéria e do Brasil foram em séculos e estruturas sociais muito diferentes. Mas a gente partilha, nós e a Nigéria, uma coisa que é estrutural no sul global, que é um processo de subserviência, que é uma herança da colonialidade, que não muda, não importa qual seja a origem dessa colônia. E o terceiro ponto, e para isso eu vou fazer uma muito mini, breve história da Nigéria, é que a Nigéria é um país grande, mas muito grande, muito populoso, o mais populoso da África, provavelmente, se eu não estou errada na atualidade. E ela foi um país que, por muito tempo... Vocês já ouviram falar em Costa do Marfim? A Costa do Marfim chama Costa do Marfim porque era de onde se extraía marfim. A Nigéria, por muito tempo, foi chamada de Costa dos Escravos, porque a parte leste da Nigéria era da onde saíam as principais pessoas escravizadas na colonização brasileira. E a costa leste foi tomada por um dos povos que compõem a Nigéria, que é o povo Iorubá, que é a base mais frequente da nossa colonização. Então, a gente tem uma ligação com a Nigéria, enquanto país, enquanto identidade cultural, com o povo Iorubá muito potente. E para quem leu a obra vai saber, eu vou falar disso também, a Nigéria ela foi constituída enquanto país numa violência colonial, certo? A gente sabe que as fronteiras africanas elas foram delimitadas de maneira muito violenta. Mas a história da Nigéria é uma história de muitas etnias. E isso é uma marca dessa obra. No século XI, a gente teve uma invasão árabe muito forte no norte da Nigéria. A gente está falando do Império Árabe mesmo, do século XI. E a parte norte da Nigéria foi tomada pela etnia Hausa. A parte leste predominavam os Iorubás, que era uma outra etnia. E a Chimamanda e a maior parte desses personagens que aparecem nos contos são Igbós. Igbós, uma outra etnia, é uma etnia cristã. Essas etnias nunca conviveram pacificamente. Então, a tensão étnica na Nigéria sempre foi muito forte. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, falar do Boko Haram. Já ouviram falar? Boko Haram é um movimento que é chamado de terrorista, né? Que é um movimento fundamentalista do norte da Nigéria, dos Hausas,
que o Boko Haram teve uma grande questão com a dominação islâmica ali no norte. Então, tem os Igbós, que fizeram, inclusive, uma tentativa já de independência, inclusive com Camarões, eles tentaram se fundir ao país dos Camarões. Então, assim, estamos falando de um país que é etnicamente diverso e não pacificado por pressuposto. Tudo bem? Marcela, eu tenho que saber história da Nigéria para saber este livro? Não. Esse livro ele se autorresolve sem história da Nigéria. Mas entender essas nuances, ela aumenta a potencialidade de alguns contos que a gente vai discutir. E aí, agora eu vou parecer bem descolada, mas é mentira, tá? Eu não sou tão descolada assim, eu só estou fingindo. Tem um podcast que eu gosto muito da parte histórica dele, mas ele é muito legal para quem gosta de futebol. E se você gosta de futebol, eu não gosto, estou só fingindo que eu sou descolada, não sei nem direito nenhuma regra, mas eu sei que este podcast agrada todo mundo, quem gosta de futebol e quem não gosta. Já ouviram falar no podcast que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol? Não, então eu estou dando de presente para vocês essa informação. O Fronteiras Invisíveis do Futebol é um podcast de 2 historiadores que gostam muito de futebol, e o eixo do podcast é contar a história do país pela história do futebol desse país. É bem legal. Um dos podcasters é um professor de história, colega meu numa instituição de ensino, muito, muito competente. Eu, no final, deixei o link no slide para o Fronteiras Invisíveis do Futebol da Nigéria. E aí ele conta lá uma anedota de como o Santos e o Pelé talvez parou a guerra da Nigéria. Uma história que eu não vou saber reproduzir, pois futebol eu não entendo. Mas que vai ser um caminho gostosinho, narrado, para você ter acesso a essa história da Nigéria, que eu resumi muito o Wikipédia aqui para dar tempo de falar tudo. No final tem o link, vocês não precisam nem se preocupar em anotar. Isso aqui eu já falei, tá? Então, justamente, a qualidade estética, a relevância do tema e a proximidade com o Brasil contemporâneo, inclusive. Tem uma biografia dela no meu slide, com uma foto dela gatíssima, só para a gente lembrar que ela é linda, maravilhosa, bem vestida. Mas eu não preciso contar para vocês muito, porque é uma autora contemporânea, nigeriana, obviamente, filha de professores universitários, e que tem uma consciência social de gênero também muito potente, que faz hoje, inclusive, um trabalho muito interessante na Nigéria, de restauração do ensino da literatura. Mas, assim, é só uma biografia dela, depois vocês podem ler no slide sem problemas. O que me interessa agora a gente vai entrar no livro. Eu gosto de entrar no livro a partir de chaves de leitura. O que é isso para quem nunca assistiu uma aula minha? É uma metodologia minha que eu inventei. Linda. Todo mundo achando ela linda, obrigada. Além de tudo, é bonita. Deus entrega muito para algumas pessoas, né? A moça é bonita, a moça tem bom gosto, a moça escreve bem. E a gente? Tem a gente. Tá tudo bem também. Maravilhosa, rainha do meu coração. Pode ir. Aqui. O que são as chaves de leitura? Primeiro, nunca reduza um livro às suas chaves de leitura. Quando eu forneço chaves de leitura, a minha ideia é por onde eu entro numa obra quando a obra é muito potente e grandiosa. Eu gosto de criar caminhos. Esses não são os únicos, mas é uma metodologia que, para mim, é didática. Depois vocês me contam se funciona para vocês. Meus alunos costumam gostar, por isso que eu mantenho assim. Quais são as 3 que eu escolhi para entrar nesse livro? A primeira é a interseccionalidade. É um conceito, conhecem? Não, vou explicar em um slide, só um minutinho. A segunda é a angústia, que vocês conhecem. Vocês podem não conseguir elaborar intelectualmente o conceito de angústia, mas vocês já sentiram. E a angústia aparece lindamente num símbolo que nomeia o livro, no seu pescoço. No seu pescoço é a sensação, para quem não leu o livro, que ela descreve em mais de um conto, tem um conto que chama No Seu Pescoço, tá? Mas ela descreve mais uma vez uma coisa que segura no pescoço dela e que ela não consegue afrouxar. Ela sente esse pescoço preso constantemente e ela não consegue afrouxar. Eu, Marcela, vou trazer essa metáfora do pescoço para o conceito filosófico da angústia. E deixar todo mundo um pouco triste, e depois eu recupero essa tristeza, prometo. Não tem muito como sair feliz de algumas temáticas. E a terceira é uma questão estilística da escrita, que inclusive você, jovem não gosta disso. Jovem se irrita, quer ver? Já sei até o que é, tá vendo? Odeia. Que é, há muitos contos tem final, mas não tem desfecho.
Fica em aberto. E você fica, e agora? Mata o jovem dos 30 segundos de TikTok de angústia, né? Cadê o próximo vídeo, professora? Fica, acaba aqui. E aí eu acho muito bom quando um aluno vem e pergunta, mas e o que você acha que aconteceu? Eu não acho nada, gente. Não, mas ficam angustiados, inclusive, com, por favor, o que acontece depois? Não sei. Ela não quer que a gente saiba, meu amor. Porque a vida é um todo dia não saber o que acontece depois. E é isso que tem uma potência de realidade nessa obra, que é angustiante mesmo. Vários finais, e eu tenho certeza que tem um específico que vocês ficam muito bravos, que é o único conto em que as coisas dão certo. A moça larga o homem, e você fala, mas ela volta? O único conto que as coisas dão certo, mas ela volta para ficar com ele? Eu não sei, gente. Ela foi. Se voltou, não sei. E aí a gente vai ter que lidar com isso. Tá bom? Não muito bem, vocês não vão sofrer. Eu sei, eu conheço, gente. Eu trabalho com juventude há muito tempo. Eu sei a angústia que é um final, não final para vocês. Vocês estão muito treinados na Disney, né? Acontece, dá ruim, resolve. Não resolve. Vamos lidar com essa angústia permanente. Então, são esses 3 pontos que eu vou discutir. Aí, a titia fez uma coisa bem fofa para vocês, tá? Eu coloquei título do conto, informações principais, mesmo que eu não discuta aqui, para você revisar. Mas a titia é fofa e um pouco velha. E aí, eu apaguei um slide que era do último conto, não está aqui, não sei porquê. Mas eu te conto e está tudo resolvido. Vamos. Podemos ir, amigo? Yes! O que é a interseccionalidade? Isso aqui você aprende e nunca mais desaprende, tá? Viu, nunca mais desvê. O termo nasce aqui no campo do direito com a Crenshaw, era no campo lá americano juridicamente, tá? A primeira vez que ele aparece. Era uma discussão sobre por que a gente tinha que pensar, na teoria crítica feminista, as potencialidades de sofrimento que as mulheres negras norte-americanas tinham. A gente está no contexto pós-movimento dos Panteras Negras. O que aconteceu? Justamente com os Panteras Negras. Teve uma mobilização de racialidade muito interessante. Só que as mulheres se sentiram preteridas dentro do movimento negro. E aí surgem as mulheres do movimento dentro do Pantera Negra reivindicando a sobreposição da questão da raça com a questão do gênero. A essa questão de pensar uma nova hermenêutica, ou seja, um novo jeito de interpretar a realidade à luz das problemáticas, o primeiro nome que se deu foi interseccionalidade. O que isso significa? As opressões se encontram em nós. Então, não é simples assim, uma mulher sempre está sujeita a um homem. Não é simples assim. Uma mulher branca, será que sempre está sujeita a um homem negro? Qual é o contexto? O contexto é uma empresa, cargo de liderança. Será que um homem preto realmente vai ter privilégio sobre uma mulher branca? Está vendo como não é simples assim? Aí tem uma frase que eu acho muito bonita do GL10, se eu não me engano é da Sueli Carneiro, no texto dela, que ela fala assim, todas as mulheres enfrentam uma colina, ou uma montanha, não lembro exatamente, para dar conta das coisas. As mulheres negras enfrentam a cordilheira, porque tem a interseccionalidade. Então, aqui no Brasil, se a gente pensa nesse sentido, tem a raça, é um ponto. O gênero é um ponto. Corta com classe social. Uma mulher negra de classe média alta não é uma mulher negra de classe média baixa. Coloca a questão de classe também. Para terminar de piorar, você ainda tem aqui no Brasil, além de classe, gênero e raça, a gente tem a questão geográfica. Uma mulher negra periférica, nordestina, então porque o Brasil é uma extensão colonial. Então há essas misturas de sobreposições de elementos sociais que possam prejudicar ou privilegiar um ser humano socialmente, vamos dar o nome de interseccionalidade. Quem estudou isso no Brasil, por gentileza? Foi a Carla. Pode passar, por favor? Aqui. A Carla Cotinereni tem um link para um artigo para vocês estudarem o assunto no final da aula. E eu acho essa definição dela ouro. As mulheres negras são frequentemente vitimadas por estarem mais vezes posicionadas nas avenidas da diferença. Bonita metáfora, né, para entender? Interdependência e interação de estruturas sociais. Eu gosto dessa ideia de que tem uma avenida. As mulheres negras, elas estão no cruzamento de todos os problemas sociais. Se essa mulher negra for lésbica, então, e aí?
A coisa foi transe, então? A gente está botando camadas e camadas de problemas. E isso vai ser muito importante, porque quase todas as protagonistas, mulheres, são negras para Chimamanda. Só que não são todas negras iguais. E aí vão entrar questões de interseccionalidade que a gente vai, inclusive, entender melhor para a nossa realidade brasileira. Vamos explicar agora o que eu quis dizer com angústia. E aí agora segura, hein? Segura o desespero. Tem um cara, pode passar, chamado Søren Kierkegaard. Não precisa saber quem é esse cara, tá? Só estou te contando de onde eu tirei minha ideia. Ah, vai cair na prova? Claro que não. Sou eu só te explicando meus mecanismos de análise do livro. Ele é um dos primeiros a, em termos teóricos, explicar filosoficamente a angústia. Herdeiro desse cara vai ser todo o movimento existencialista do século XX, Sartre, Beauvoir e outros autores. O Kierkegaard, ele é um filósofo cristão, ele vai ter toda uma questão religiosa. É tempo? Não, tá bom. Toda uma questão religiosa, assim, envolvida na teoria dele, mas o que me interessa nesse momento é como ele define a angústia. Vocês não precisam de definições acadêmicas, vocês já sentiram. Mas é a vertigem da liberdade. Vocês me permitem usar um exemplo muito ruim? Você vai saber. Está na terceira série do ensino médio. Ou estou no cursinho. Eu me apaixonei. O amor da minha vida. Passei no vestibular. Se eu ficar com o amor da minha vida, eu paro de pegar todas as pessoas que tem na universidade para eu pegar. Se eu pegar todas as pessoas que eu pegar na universidade, eu posso perder o amor da minha vida. Aí você tem duas opções. Tentar um relacionamento aberto, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e pode trair, que é a parte cuzona da história. Mas se você for ético e monogâmico, você vai dizer: eu vou abrir mão de todas as pessoas ou do possível amor da minha vida. E vai ser horrível, né? Escolher é horrível. Vou contar uma anedota da minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. Comer é um rolê meu, assim, né? Curto. Né? Fui para um restaurante da minha cidade, lá no interior, que só tem um restaurante e ele serve tudo. Né? Um restaurante que serve tudo, lá em Batatais. Minha mãe falou: vou comer comida japonesa. Meu pai disse: vou comer pizza. Aí eu olhei para o garçom e disse: eu quero os dois. Ele disse: não pode. Mas, eu tinha que escolher se eu ia ficar na área de pizza ou não. Não quero escolher. Da escolha, abdica uma não escolha, certo? Se for fazer Unicamp, não vai fazer USP. Se pegar todo mundo, não vai namorar. Se usar esse batom, não vai usar o outro. E qual que é a má notícia? A vida não escolhida é virtual. Ela sempre parece melhor. Então, a gente lida com... O que é a definição de angústia? É o sofrimento de ter que escolher. Não é muito melhor quando escolhem pela gente? Óbvio, né? Senão vocês não gostariam tanto de redes sociais. Você não tem que pensar qual tênis você gosta. A rede social já te conta qual que é bonito. O jovem entende bem como é fugir de escolhas. Ainda mais que vocês têm esse córtex pré-frontal tudo aberto ainda. Não sabe escolher nada. Tudo igual. É verdade, vocês me desculpem. Então, assim, essa é a definição de angústia. A angústia é a vertigem da liberdade. Pessoas que não são livres não escolhem. Escolher é doloroso. E a ter que escolher gera um sofrimento psíquico chamado filosoficamente de angústia. Entendemos esse conceito? Guarda para mim que ele vai voltar. Podemos passar também. Tem um cara que eu gosto muito, o Quiroga. Ele é um escritor, o Horácio Quiroga. Ele fez, um escritor latino-americano do início do século XX, mas ele fez uma coisa meio sério, meio na zoeira, sabe? Que ele chama de Decálogo do Perfeito Contista. Ou seja, ele fez 10 mandamentos para escrever o conto perfeito. E um dos mandamentos, que é o mandamento número 5, ele fala assim, que as 3 primeiras linhas de um conto são tão importantes quanto as 3 últimas. Eu recuperei o Quiroga porque eu sempre achei esse manual do perfeito contista muito simpático, assim, dele dando dicas de escrever um conto. Mas tudo isso para te falar que a gente não está trabalhando, e isso pode ser uma questão de prova, isso aqui sim pode ser uma questão, com qualquer gênero literário. O conto é um gênero especialmente delicado. Por quê? Você tem muito pouco tempo para fazer muita coisa. Porque o que define um conto? Ele é uma narrativa. Sabia que vocês iam anotar essa parte. É uma narrativa curta, poucos personagens e a questão central, um único conflito. Não dá para ter vários núcleos.
Você pega um romance, tem uma família brigando aqui, outra família brigando ali, o vizinho fazendo alguma coisa. O conto, ele começa e termina com um problema. Que vocês ficam desesperados para que se resolva. Que no caso não vai. E a Chimamanda, ela sabe que ela tem um compromisso muito sério com a realidade nigeriana e mundial. Então, toda vez que esse desfecho não se abre, para mim, ela está mimetizando um processo social de maneira muito evidente. Tudo bem? Então, eu vou falar sobre essas três coisas: a estrutura do texto, a angústia dos personagens e a interseccionalidade das mulheres, em vários contos. Só isso eu vou tirar desses contos? Não, eu tinha 50 minutos, que virou 1h10, porque eu inventei da minha cabeça, e eu precisava escolher caminhos. Mas a importância da leitura completa é você também escolher os seus. Beleza? Vamos aos contos. O primeiro conto, eu fiz esse resuminho, tá? Ele é narrador-personagem. Quem conta é a irmã do personagem que vai preso. Se passa na Nigéria dos anos 80 e 90, nem tudo é muito claro em termos de tempo e espaço, mas a gente sabe que é um campus universitário. E este conto aqui fala sobre um menino de uma família de classe média, num espaço ligeiramente privilegiado perto do resto do país, mas que o menino se envolve naquilo que eles chamam de cultos, que eram basicamente briga de gangue. E ele vai preso. E aí é muito Brasil, porque é um conto que explora muitíssimo a violência policial. E os privilégios, no caso ali, não de raça, mas de classe social, porque ele é filho do professor da universidade. E é muito... gente, é estruturado de uma maneira brilhante. A primeira fase do conto é: a primeira vez que a nossa casa foi roubada foi fulano. A segunda vez que a nossa casa foi roubada foi meu irmão. E aí a mãe não faz nada quando o filho rouba a própria família. E aí o processo degringola a ponto dele ser preso. E quando ele vai preso, ele ainda não entende a gravidade do processo que ele está vivendo, porque são pais muito protetivos. E enquanto está aquela narrativa de uma irmã mais nova, vendo o irmão tão protegido, mesmo diante de todas as circunstâncias, eu, pelo menos, vou construindo uma raiva daquele irmão. Tipo, a menina faz tudo e o irmão faz tudo errado e os pais só protegem ele. Aí tem aquele plot twist maravilhoso no final, que é que o irmão, diante de um sofrimento muito absurdo, ele tem um arco interessante do personagem. É construído o conto de tal maneira que você espera que aquele irmão mimado continue mimado até o fim. Mas ele vê o sofrimento de uma outra pessoa na prisão, de um idoso. Ele tenta defender esse idoso na prisão, e aí ele vai ser torturado. E aí a gente tem uma mudança do arco que ela nomeia muito bem. Pode passar para mim, por favor? Namabessa era igualzinha a minha mãe, com a pele clara cor de mel, olhos grandes e uma boca generosa que se curvava perfeitamente. Quando minha mãe nos levava ao mercado, os feirantes gritavam: "Ei, senhora, por que desperdiçou sua pele clara no menino e deixou a menina tão escura? O que o menino está fazendo com tanta beleza?" Esse irmão, ele era mais bonito porque ele era mais claro. Isso é um conceito importantíssimo para a gente. Colorismo. Quanto mais clara ou com menos traços negroides uma pessoa tem, diferente, não vou dizer que é menos racismo ela sofre, é diferente o tipo de racismo que ela sofre. Isso no Brasil a gente pode exemplificar muito fácil. A mulher negra clara, que eu vou usar milhões de aspas no termo agora, tá? Mas só para vocês entenderem, lida como mulata, ela sofre violência muito mais pelo campo da sexualização. A mulher negra retinta vai sofrer pelo campo da violência física mesmo, e do sofrimento material. E isso, na Nigéria, também aparece. O irmão que é mais claro que a irmã, ele é mais bonito. E tudo nele é muito mais valorizado, muito mais querido, muito mais doce. Até que ele se envolve com todos os problemas. E no final, como eu falei para vocês, quando ele percebe o sofrimento real de pessoas que não foram privilegiadas como ele muda completamente. E a narradora diz: "Eu esperava encontrar o meu irmão mimadinho de novo, e o que eu encontrei foi uma pessoa com outra consciência política." Ela não fala com essa palavra. Mas as descrições da violência policial podia ser Brasil, podia ser hoje. Excelente conto. É uma abertura bem leve, assim, no livro, assim, ó, tranquila. Vou ler o trechinho para vocês. Eu não sei pronunciar corretamente os nomes, tá?
Namabia não disse que tinha acontecido com ele na cela 1, ou que aconteceu em outro lugar, que parecia ser para onde eles levavam aqueles que mais tarde desapareciam. Teria sido tão fácil para o meu irmão encantador transformar aquela história num drama elegante, mas ele não fez isso. Cara, é uma oração coordenada adversativa, mas ele não fez isso. Modificou a trama inteira do conto. Lembra do Quiroga? As últimas 3 linhas? Ela passa o conto inteiro construindo um irmão detestável e mimado, com a frase, mas ele não fez isso. Você, leitor, refaz o arco do personagem. Alguma coisa, cela 1, que é esse lugar de mais violência, ensinou para esse cara. E não foi com ele. Foi protegendo o outro, que coloca também um tom muito de empatia no personagem. Não existe personagem simples nesses livros. Ninguém é só bom, ninguém é só mal. O tio que tenta estuprar a sobrinha não é só um estuprador, ele também é um excelente pai de família. Então, todo mundo é complexo, como a vida real é. Ninguém é, a gente não é mito grego para todo mundo ser igual. Né? Não é conto de fadas em que o bem é bem e o mal é mal. Aqui a gente é ser humano. Pode passar. Réplica. Esse conto interessantíssimo. Ele tem um narrador onisciente, se passa nos Estados Unidos, num subúrbio. Dá a entender que o subúrbio é... O que é Inglaterra, Marcela Maluca? Acho que era Nova Inglaterra que eu queria pôr aqui. E Lagos, porque ela vai para Lagos 2 meses no ano, tem toda uma mudança de temporalidade. Mas o foco é o subúrbio dos Estados Unidos. Não sei quem lembra disso, desse conto, mas é uma mulher casada, é uma mulher nigeriana casada com um homem nigeriano, eles moram nos Estados Unidos, e ele tem um apreço interessantíssimo com as máscaras dos povos africanos que ele decora a casa, só que ele sempre compra réplicas. E aí a gente tem um símbolo interessante, porque a esposa, a original, passa o conto inteiro sofrendo, porque ela descobre que ele tem uma outra mulher na Nigéria, a réplica dela, que parece com ela jovem, que é uma versão jovem dela. E o conto é o tempo todo ela tentando lidar com a angústia de ser a original numa casa cheia de réplicas, até que ele finalmente chega em casa numa dessas vindas e ele traz uma peça original. E aí isso é um símbolo literário interessante, porque quando ele traz a peça original, ela decide fazer alguma coisa. E ela começa a tentar tirar a outra. E aí, óbvio que fica aquela angústia, né? Por que ela aceita, né, essa relação? Mas quem somos nós, né, gente? Brasil 2025... Nós, de outra cultura, nós que não sabemos nada sobre o sofrimento das mulheres nigerianas, para tentar colocar essa mulher do tipo, sai de casa então, vai viver sua vida. Porque em outros contos, quando as mulheres saem de casa, elas só encontram sofrimento. Então, a Chimamanda, muito inteligentemente, ela coloca essa mulher negra nigeriana em vários espaços. Esse é um espaço de um relativo poder econômico, acompanhado de uma total mitigação da subjetividade dela. Ela o tempo todo lida com essas réplicas. Ela própria tem uma réplica. Esse conto é um pouco mais tranquilo para vocês entenderem, eu vou mais rápido nele. Pode passar. Pode passar um trechinho. Isso aqui eu botei para vocês estudarem depois. Esse aqui é um dos contos mais bonitos do livro para mim. Chama Uma Experiência Privada. É o narrador onisciente. Esse aqui faz toda a diferença você conhecer um pouquinho da história da Nigéria. É uma menina também que mora... Onde que ela mora mesmo? Agora esqueci, mas ela mora, acho que, em França, algum país europeu. E ela vai visitar a tia em Kano, uma cidade na Nigéria. Porque ela vai fazer uma experiência quase do tipo, ai, minha tia pobre, entendeu? Eu vou aqui ver como é que esses nigerianos que ficam na Nigéria vivem. E acontece que ela vai para uma feira para comprar não sei o quê e começa um movimento de violência, porque a gente está num momento de repressão do governo Abacha, que é um governo ditatorial que aconteceu na Nigéria. E existe uma briga étnica nessa cidade, que é uma cidade ao norte, ela localiza, que é o norte da Nigéria, entre os Hausa e os Igbós, que são cristãos. E essa menina riquinha que mora na Europa é Igbó. E ela ia ser provavelmente assassinada. Quem pega ela no colo, enfia num lugar super sujo, pequenininho, e protege, é uma mulher muçulmana. E aí a proteção toda é de uma mulher muçulmana com uma cristã. E
Não é dito explicitamente em nenhum momento, mas o subtexto muito bonito desse conto é o quanto a guerra é uma questão masculina. Porque, enquanto elas estão ali, ela é estudante de medicina, cheia de dúvidas sobre o próprio curso, mas ela percebe que a mulher muçulmana ela estava tendo algum problema de mastite com a amamentação do filho mais novo. Então, ela ensina a mulher a cuidar dos seios que estavam machucados. E a mulher muçulmana, vendo o corte na perna da mulher cristã, limpa, cuida e auxilia. É um conto muito bonito sobre cuidado entre duas mulheres num espaço onde os homens estão disputando etnias. Então, é um conto especialmente bonito. Muito reflexivo. Pode passar, por favor? Eu deixei um trechinho aqui, não vou ter tempo de ler agora, mas para vocês saberem... Bom, os trechinhos que eu coloquei foi no sentido de, quando você estiver lendo o livro, esse espacinho aqui chamou minha atenção como simbólico do conto, tá? Pode passar, querido. Não sei se você já tentou. Isso. Aí vem fantasmas. Esse conto também faz toda a diferença, a questão da história da Nigéria, porque ele se passa... Ele se passa em duas temporalidades, né? Os fantasmas não estão aí à toa, já é um personagem idoso, lembrando de uma época de guerra. Tem uns 20 anos de diferença entre os dois momentos. E o momento de guerra que ele lembra... O conto se passa já nos anos 2000, mas ele lembra de uma experiência traumática da Nigéria, que foi a tentativa de independência de Biafra, que foi uma tentativa de fazer uma sede independente dentro da Nigéria, que deu origem a uma guerra civil muito violenta. E aí tem dois fantasmas que dão título a esse conto. A esposa desse professor universitário, e aí é um professor universitário decadente, que já não recebe aposentadoria, que de um campus universitário que já está todo degringolado pela guerra e pelos resquícios. E ele tem nessa narrativa da guerra, ele tinha um herói, um amigo lido como um grande herói da guerra, que tinha morrido pela Revolução, que tinha morrido por Biafra. E aí um dia que ele está no campus do universitário, tentando pegar uma grana da aposentadoria que ele já não tem mais, ele encontra esse cara, vivo. E aí o conto fica, não tem uma resposta, fica em aberto se esse cara de fato foi o líder revolucionário ou se ele foi um sabotador. Só que não é qualquer coisa, porque este homem, este professor universitário, ele perdeu o filho nessa guerra. Ele até pergunta, né, do filho em algum momento, e ele perdeu o filho. A guerra levou esse filho, então ele lida diante com esse fantasma, dessa lembrança. Este amigo, que é um símbolo de uma intentona violenta, que nada aconteceu, mas ao mesmo tempo, ele tem outro fantasma. Agora pode passar isso, eu vou ler. A guerra levou Zeke, eu disse em Igbo. Falar dos mortos em inglês sempre teve para mim um inquietante caráter definitivo. Nós fomos educados, nos ensinaram a manter as fronteiras do que é considerado real, bem rígidas. Eu era como ele, até Eberê me visitar pela primeira vez, 3 semanas depois de seu enterro. Nikiro e o filho tinham acabado de voltar para os Estados Unidos. Eu estava sozinho. Quando ouvi a porta do andar de baixo fechar, abri e fechar de novo. Não achei nada demais. Eberê é a esposa dele. O fantasma da esposa vai todas as noites até ele. E aí tem são contos super realistas, tá? E todas as vezes que aparece um misticismo, aparece muito no espaço da crença do personagem. E eu selecionei esses 2 contos por 2 motivos. A língua que a gente fala é uma coisa muito séria. Inclusive, nós, brasileiros, somos campeões em fazer bullying com metrópole, né? Nós somos a colônia mais atrevida que Portugal já teve. A gente está tentando acabar com o sotaque deles via YouTube, o que eu acho ótimo, eu acho reparação histórica. Só que, para nós, Portugal fala o português e nós fomos colonizados. A Chimamanda, em várias palestras, em vários contos, menciona como os Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra, se vê no direito de ser dono do inglês. E sempre se surpreende muito que nigerianos falem inglês também, sendo que inglês é idioma oficial da Nigéria. Os dialetos, eles acontecem concomitantemente ao inglês. Eu escolhi esse conto para falar do idioma, mas a questão da interseccionalidade da colônia aparece em vários. Falar em inglês e falar no seu dialeto, seja o Igbo, Yorubá ou Hausa,
não significam a mesma coisa. Em vários momentos isso é dito. No Cela 1, eu vou voltar porque vale a pena, quando o irmão queria falar da Revolução, ele falava em inglês. Quando o irmão queria pedir desculpa aos pais, ele falava em Igbó. Porque a língua da gente é a nossa identidade. Eu, por exemplo, não sou filha de brasileiros, eu sou filha de libaneses. E os meus pais falam árabe comigo, inclusive, eu falo árabe com eles. Se você xingar minha mãe em português, ela não liga. Se você fala um palavrão em árabe, ela quase me... Né? 35 anos, eu quase apanho da minha mãe quando eu falo em árabe. Porque o que um idioma significa para a gente tem a ver com a nossa identidade cultural. E isso fica muito marcado. Tem um vídeo muito bom que eu vou sugerir que vocês assistam, de uma palestra da Chimamanda, que ela fala assim, eu achei muito engraçado quando eu cheguei nos Estados Unidos e a minha amiga de quarto da faculdade pediu para eu colocar minha música tribal para tocar, eu coloquei Mariah Carey, que era o que eu ouvia. Pode passar, por favor. Na segunda-feira de semana passada, eu acho que é o conto que me pegou como pessoa. Tem um, inclusive, que eu não vou nem comentar. Eu me dei o direito de não comentar um conto, tá? Porque tem violência de criança e eu sou mãe de bebê, não dou conta. Vou falar, esse é o conto, e seguimos. Esse conto também se passa nos Estados Unidos, na Filadélfia. Aqui a gente tem um monte de camadas sutilíssimas de violência, entre mulheres negras, inclusive, que eu falei da interseccionalidade. Resumindo, muito resumido, é um judeu branco, casado com uma mulher negra, mas que não é nigeriana, e que já está nos Estados Unidos, super bem nos Estados Unidos. Só que a mulher é uma grande artista. A mulher é uma pintora, super maravilhosa e tal. Então, ela não tem como cuidar do próprio filho. Já temos uma questão de classe aí, né? Aí eles contratam essa mulher, e essa mulher, ela é mestre, ela tem mestrado. E o marido dela diz assim, um casamento arranjado, super problemático, não fala que você tem mestrado, senão não vão te contratar nos Estados Unidos. Mas aí contratam ela, descobrem que ela tem mestrado, etc. E essa mulher nunca aparece. É a personagem nigeriana que cuida do filho dela. Ela fica num porão pintando os quadros importantes dela. Até que um dia essa mulher aparece. E ela é linda. Os dreads compridos, toda sensual, toda maravilhosa. A personagem nigeriana, que agora eu me esqueci o nome dela, não lembro, fica completamente apaixonada. Completamente apaixonada por essa mulher. E a mulher fica num jogo sedutório, de dizer, não, eu quero te pintar nua, você é muito linda, você é maravilhosa. E elas ficam num quase romance. E aí, esse final tem final, e ele é doído, tá? Vou contar pra vocês, porque ele é doído. Posso dar um spoiler? É óbvio que pode, né, professora? Eu não li, eu que estou errado. Muito bem. Ah, bom. Vou dar o spoiler. Ela fica achando que vai rolar alguma coisa com essa mulher, e ela se arruma, nossa, ela tá com outra vibe de vida. E aí fala muito sobre a racialidade, né? Porque eles se declaram, nós somos um casal birracial, e para nós é importante nosso filho ter contato com pessoas africanas. É uma exotificação do que seja africano, de todo esse processo. E assim, da onde a gente espera a violência? Do homem branco, né? Só que o homem branco nessa história é só um coitado. É apenas um nada. Ele está só ali tentando dar o melhor para o filho dele. Bem mal, na maior parte das vezes, mas tentando. Fazendo um suco ruim e tal. De espinafre, né? Acho que é de espinafre. Porque o filho vai ficar saudável. O final chega a professora de francês, branca, loira. No momento em que a nossa personagem nigeriana e a mãe do menino, que também é uma mulher negra, mas uma negra clara, já americanizada, etc., estão quase ali num momento e ela está certeza, hoje vai, né? Hoje eu pego essa mulher. Aí a mulher ignora completamente a nigeriana, olha para a professora de francês e fala exatamente a mesma frase. Você é tão linda, você já foi ser pintada nua? O conto acaba praticamente aí. Então existe uma substituição do objeto de desejo da mulher negra por uma mulher branca, por outra mulher negra, de outra classe, com outra perspectiva. Isso é interseccionalidade, o puro suco da interseccionalidade. Vocês percebem como o livro da Chimamanda é sobre umas violências não óbvias? Né? Vai ter o clássico caso do tio que tenta estuprar a sobrinha num conto. Mas não é sobre isso o livro. É sobre como a gente tem uma construção muito mais complexa do que vamos só xingar o homem branco e vamos lidar assim com a questão da raça e de gênero no mundo. Porque é muito mais que isso. As relações são permeadas por formas de violência. Acho que é mais para o final. É muito pontual? Você lembra para o final? Anota aí. Senão eu não consigo terminar, já estou me xingando já. Pode passar?
trechinho aqui para vocês lerem. Pode passar? Pode ir. Nossa Senhora, aqui é o suco da raiva. Nossa Senhora, Junkie in Monkey Hill. Resumindo, muito resumidamente, homem acadêmico chato, para não falar um palavrão, violentíssimo. Basicamente, um cara que decidiu, um homem velho, decidiu que ele é o rei da literatura africana. Manda muito, sabe tudo sobre literatura africana, convoca escritores de toda a África, entre eles a nossa protagonista, que é nigeriana, óbvio. Aí tem senegalês, tem África do Sul. Aí ele faz onde um congresso de literatura africana, na África do Sul, num resort que chama Jumping Monkey Hill. Com essa referência nada racista. E aí, por que é legal? Porque é um homem africano negro. E ele é o escrotão. Ele vai fazer uma competição literária. Todo mundo tem que escrever um conto e todo mundo vai ler o conto para os amigos, porque é um estudo de literatura africana. Só que existe o que ele concebe como a literatura africana original. Claro que esse livro, esse aqui, ó, se eu fosse apostar, o mais fácil de fazer boas questões para uma prova, assim, eu tiraria... Primeiro que eu pensaria, porque ele faz a gente pensar sobre o conceito de África e o que é africano, afinal. Porque o que ela faz o conto inteiro? Mostra como um senegalês, alguém da África do Sul, alguém da Nigéria, não tem nada a ver um com o outro. Eles são pessoas completamente diferentes. Ela até fala, olha, são pessoas que eu sentaria para tomar num bar, mas que eu não me identifico em nada. Beleza, tem duas camadas nessa história. Esse professor, metido a rei do saber, e a violência de gênero. Ela escreve um conto em que ela conta uma violência sexual sofrida no âmbito do trabalho, que fez ela recusar uma vaga de trabalho. Esse é o conto dela. Só que ele é essa escrita desse conto da Chimamanda é metalinguístico. Todo mundo lembra o que significa metalinguístico? É um conto que fala sobre escrita. Então, na edição da Companhia das Letras, se forem essa que vocês vão ler, ela tem duas letras. Uma letra maior, que é o conto da Chimamanda, e uma letra menor, que é o conto da personagem dentro do conto. Então, é um conto dentro do conto, metalinguístico. Foi? E aí ela está contando essa história, só que a gente não sabe em quem que ela se inspira nessa história. Em determinado momento do congresso, também tem um assédio com ela. O cara, o fodão velho lá, dá a entender que ele queria vê-la deitada. E ela fica constrangida com o assédio e ela dá uma risadinha. Depois ela vai passar o conto inteiro se martirizando por ter dado uma risadinha e não ter brigado com ele. Até que várias pessoas vão mostrando conto, e toda vez que algum autor mostra um conto com alguma coisa muito real, ele diz, isso não é tipicamente africano. Isso não é tipicamente africano. Então tem um personagem que conta uma história sobre um casal homossexual, e ele fala, até que é bem escrito, mas homossexualidade não é tipicamente africano. Aí ela narra o conto dela, ela fala, ele diz assim, ninguém na África recusaria essa vaga de emprego. E aí termina o conto dizendo assim, mas eu recusei. E a gente descobre que a narrativa que ela conta é a própria narrativa da vida dela. Então, são várias camadas narrativas. Bota uma estrela nesse, tá? Se você não der conta de ler todos, esse, assim, não pode não ler. Esse é um dos que não dá. Você tem que ler todos. Eu não sei se eu te dei a liberdade de não ler. Mas vai que... Já sei. Vai que você tem que reler algum. Releia esse. Ah, bom. Pode ir. Deixei esses trechinhos para vocês. Eu não estou lendo porque eu já estourei meu tempo em 10 minutos. Eu só tenho mais 10 do tempo que eu mesmo inventei. Pode ir. E chega o conto, que é o conto que nomeia o livro, né? Conto muito bonito. Vou resumir, muito resumindo, vale a pena você ler, de fato. Esse eu acho que é o conto que a questão da colonialidade impacta mais na nossa história. Acho que qualquer menina negra que lê esse conto se identifica. Porque é basicamente uma menina vinda da África, negra, que começa um relacionamento amoroso com um homem branco de classe média alta, e ele simplesmente não entende. A Chimamanda não coloca esse cara no espaço da violência. Sabe, assim, dessa violência clássica? Ele só não entende nada do que ela está dizendo. Nada do que ela está passando. Eu acho que a cena mais impactante desse conto, essa eu acho que eu vou querer ler. Você pode passar, por gentileza? Certa vez, olha só, acho que essa cena explica tudo. No Shangs, ele disse ao garçom que tinha ido recentemente a Xangai e falava um pouco de mandarim. O garçom lhe pôs em roda e falou qual era a melhor sopa e depois perguntou, você tem namorado em Xangai agora? Ele deu um sorriso cinzenado. Era com a menina que estava vindo negra do restaurante.
Mais tarde, entrou para ele porque estava chateado. Estava chateado e dizendo que, apesar de vocês irem ao Shang juntos com tanta frequência, apesar de terem se beijado logo antes do garçom trazer os cardápios, aquele chinês presumiu ser impossível que você fosse namorada dele. E ele apenas sorriu, sem dizer nada. Antes de pedir desculpas, ele olhou para você com uma expressão vaga, e você soube que ele não tinha entendido. Então, cara, até pede desculpas, eu tô sabendo. Ele até pede desculpas, mas ela enxerga na cara dele que ele não entende por que ela ficou tão ofendida de não ser lida como namorada dele. Não dá. O cara não faz nenhuma coisa escrota. Só dá tudo certo. E aí, o conto inteiro, ela descreve a questão da angústia, que eu falei. Ela descreve que ela sente o pescoço muito machucado com uma coisa que impede ela de respirar. E aí tem um determinado momento, depois de conversar com ele, que ela fala que é a primeira vez que ela sente que o nó saiu do seu pescoço. Ela está respirando. E aí a gente respira junto com ela. Um pouquinho de paz, não vai dar errado. Mas aí morre o pai dela, se eu não me engano. É o pai? O pai. E ela precisa voltar. E o final é assim. Ela foi para viaja, aí ele pergunta para ela, mas você vai voltar? Aí ela dá uma desconversada, ele pergunta, mas você entendeu o que eu estou perguntando? Você vai voltar? Ele está perguntando se ele vai voltar para ele, né? E ela só vai embora. E ficamos ele e nós, sem saber se ela vai voltar. Para o único personagem homem que não fez nada errado nessa história. Eu acho que está merecendo mesmo, não tem problema, mas vamos seguir. Também não vamos dar essa moral toda só porque o cara foi legal, né? Mas a gente fica assim, vai ou não vai? Vai? Não. Pode passar, querido. Os trechinhos estão aí para vocês. O trechinho que eu falei. Esse aqui eu não vou ler nada. Eu vou contar muito rapidamente a história. Eu não tenho condição nenhuma de lidar com esse conto, tá? O menino tem quase a idade do meu filho e ele é assassinado a sangue frio no conto, uma criança. E a história é da mãe, depois que o filho morrer, tentando um visto desesperado para os Estados Unidos, porque ela também pode ser assassinada. Então, é um pouco... A gente fala muito sobre o refúgio, né? O refúgio político, pós-ida. A gente fala dos refugiados depois que eles foram. Esse é um conto deles tentando ir. E o conto, ele vai ter um diálogo muito bonito entre ir para os Estados Unidos e salvar quem ela é fisicamente e ficar na Nigéria e salvar quem ela é subjetivamente. Esse é um conto, assim, sabe a definição de escolha e angústia? É inteiro. Eu, pelo menos, assim, eu morri com esse conto um pouquinho. Porque se ela vai, ela se salva. Mas se ela fica, ela tem o corpo do filho que está enterrado perto de uma árvore que significa para ela. Ela tem uma história ali, ela tem o idioma dela ali. Tem todo um processo do que significa ser ela. E esse conto me pega em muitos lugares, assim, eu não lido bem com ele. Mas é um pouco sobre o que os refugiados, quando vão também, ou os colonizados, quando mudam de país, né? Se a gente mudar para Portugal um dia, nós que somos colônia, ou até para outro país, né, Europa, etc., para o norte global de maneira geral. É sempre uma decisão entre um pouco mais de conforto material, mas um extremo desconforto cultural. Que só fala que imigrar é fácil quem nunca imigrou. Porque o sofrimento de deixar a sua terra, por mais que ela esteja devastada, sofrida, em guerra, é um pedaço do seu corpo que nunca mais volta. É uma sua constituição subjetiva que nunca mais volta. Então, a história se passa toda na fila da embaixada, dela tentando conseguir o visto e, eventualmente, desistindo, porque ela não vai... Spoiler, né? Ela não larga a Nigéria, ela não larga a memória do filho morto. Filho de 3, 4 anos durante um regime autoritário, que, muito recentemente, a gente também tinha, né? E que, por muito pouco, a gente quase não teve de novo. Então, vamos aqui lidar com uma realidade sempre constante. Esse aqui narra a história... Esse conto é muito bonito, é um conto muito bonito de amizade, que fala sobre tudo, né? Fala sobre religião, são duas pessoas de religiões diferentes, sobre imigração, só que, de novo, aqui a interseccionalidade vai se dar entre imigrantes legais e imigrantes ilegais. Então, é a história de uma menina universitária que faz um grande amigo gay, só que ele é imigrante ilegal. E aí, como que 2 nigerianos existem num espaço americano sendo tão diferentes na sua própria presença norte-americana? E esse conto, além da questão da interseccionalidade, porque tem gênero, tem a questão da sexualidade, os dois, né, viveram histórias diferentes na Nigéria. Tem um ponto interessante que o personagem homem, ele é de uma religião neopentecostal, que a gente chama aqui no Brasil
que são os evangélicos aqui no Brasil. E ela é igbó cristã, mas uma certa cristã que tem um pouco de vergonha da própria religião. E aí fica muito bonito, porque ela leva ele na igreja, ele leva ela no culto, e aí fica esse processo de tentar entender a religiosidade em outro país, porque o que une eles é a Nigéria, estando nos Estados Unidos. É um conto mais tranquilo de entender, um sofrimento um pouco mais tolerável, mas muito interessante. Pode passar, por gentileza? Pode passar os trechinhos? Aqui, esse aqui é... Nossa senhora, esse conto aqui é desconfortabilíssimo. Ele é desconfortável porque ele não tem um respaldo muito fácil na nossa realidade, mas ele é muito interessante para pensar a questão cultural, que é como funciona casamentos arranjados e o nível de violência que é você ter que casar com alguém que você não sabe quem é. Então, ela vai para os Estados Unidos casar com um médico. E aí, na verdade, ela descobre que ele é um residente, sem grana nenhuma, numa casa minúscula, e passa por violências de natureza sexual. E aí, é meio complicado, porque ela faz uma grande amiga no prédio, ela acha que aquilo pode ser o momento dela conseguir, né, viver o sonho americano sem ser por um casamento forçado, e ela descobre que essa amiga do prédio também transou com o marido dela. Triste. Spoilers, assim, a rodo. Bem novelão esse aqui, ele é bom. Triste, mas bom. Pode passar? Esse aqui talvez seja o conto mais difícil de entender, por isso eu vou me deter um pouco nele, um dos últimos. Esse vai te dar trabalho para entender. E você vai se perguntar muitas vezes por quê. E eu acho que eu não vou te dar as respostas do porquê, mas te dizer que os porquês virão, talvez acalme seu coração. Essa é uma história de tradição. Existe uma família, tem um irmão mais velho, a irmã mais nova, um primo, e só o filho do filho tem valor. Isso é uma coisa de uma tradição patriarcal que, inclusive, eu conheço muito bem na tradição árabe. O filho da filha vale menos, o filho do filho vale mais. Então, a menina é filha do filho, e ela vê o primo, que é filho da filha, sofrer, mas ela gosta muito do primo dela. O irmão dela tem tudo. Ela, por ser mulher, e o primo dela, por ser filho da filha, não tem nada. E aí é um rolê meio de criança, sofrendo, sendo tratada. Ela vê o primo ser desprezado, tudo era para o irmão. Aí, quando ela é criança, ela é uma menininha, tá? Ela descobre que tem uma pele de uma cobra que trocou de pele, jogada ali no quintal. E percebendo que o irmão dela se sentia muito empoderado por todo esse processo, né, de ser um favorito, ela falou: desafio você subir no topo da árvore. E ele sobe. Aí ela coloca a pele da cobra, porque ela queria dar um susto no irmão, para ele quebrar a perna, só para ele ficar um pouco inútil. Mas ele morre. A criança morre. É uma criança, vou usar muitas aspas, porque eu jamais diria isso. O narrador desse conto conta pra gente como se fosse uma criança que matou outra criança. E ela tenta encontrar nesse primo toda forma de amor, justificativa, razão pela qual tudo aconteceu. Mas ela é levada para os Estados Unidos pela mãe. E a mãe, por uma fala da própria criança, entende que quem matou a criança tinha sido a avó. A avó que meio que estava uma maltratada nessa menina. E ela tem muita raiva dessa avó. Passam-se 20 anos, sei lá. Ela volta para a Nigéria para o enterro da avó. E essa fala aqui. A palavra dozi, ódio, flutua dentro da sua cabeça agora. Ódio, ódio, ódio. A palavra faz com que seja difícil respirar da mesma maneira que foi difícil respirar quando você esperou, naqueles meses após a morte de Nonso, sua mãe notar que você tinha uma voz límpida como cristal e pernas que pareciam elásticas, para que ela, depois de ir ao seu quarto e lhe dar boa noite, desse aquela risada grave. Eram coisas que a mãe fazia só para o irmão. Só ele tinha perna bonita, só ele tinha uma voz bonita. A menina não se sentia enxergada. Em vez disso, sua mãe passou a segurá-la com cuidado demais ao dizer boa noite, sempre falando aos sussurros, e você começou a evitar seus beijos fingindo que tossia ou espirrava.
em todos os anos depois, quando vocês se mudaram de um estado do país para o outro, com ela acendendo velas vermelhas no quarto, banindo qualquer menção da Nigéria ou da vovó, recusando-se a deixar você ver seu pai, sua mãe jamais voltou a dar aquela risada. Existe um processo de luto dessa mãe que faz exatamente o oposto do que a menina sonhava. Porque é um desejo infantil, a criança não concebe a morte, né? Ela só queria que o irmão fosse um pouco menos visto. Só que quando o irmão morre, a partir de então só existe ele. Ele vira o fantasma. Percebe que nesse trecho ela fala sobre a dificuldade de respirar? Quais que são os primeiros sintomas que a gente tem com ansiedade? Falta de ar. Então esse símbolo do pescoço fechado, mesmo não explicitando o pescoço, ele atravessa várias histórias. Essa angústia do sofrimento. É uma questão o tempo todo de entender que esses personagens eles estão no limite da tensão psíquica deles. Eles nunca estão plenos e tranquilos. Quando isso acontece, é numa avalanche de emoções dentro da narrativa. Pode passar? Falta um conto. Lembra que eu falei que vocês que um slide eu sumi com ele? Eu até fiz, sei lá o que aconteceu, burrice tecnológica, que vai ser, eu acho que o conto mais importante para a comparação. Já entrando um pouco em falar da prova, a Unicamp ela não tinha um perfil de fazer comparação de provas, de obras dentro das avaliações. Só que no ano passado teve uma questão da Xiziane com Olhos d'Água da Conceição Evaristo, essa questão aqui. Também unidas pela questão do Sul Global, etc. E tem um conto, um último conto da Conceição Evaristo, a Ayolá, Alegria do Seu Povo, que lembra muito o último conto aqui, que chama A Historiadora Obstinada. A Historiadora Obstinada é um conto que vai ter uma concepção um pouco mais fantástica, então, por isso, nesse sentido, foge um pouco dos outros, que narra 300 anos, aí, desde da chegada dos ingleses até os tempos atuais, mais ou menos, uma linhagem de uma família. É uma avó, com todos os seus ritos locais, do seu clã local. Ela tem um filho, esse filho vira missionário presbiteriano inglês, e aí ela se desconecta completamente, mas ela profetiza que vai vir o filho dele com a alma do marido dela, que era um líder religioso, e ia recuperar a história da família. Mas não vem o filho. O filho que vem também é missionário, mas a filha, a avó, quando vê a neta, reconhece que a alma do seu marido, grande líder Igbó da região, teria retornado. E essa menina cresce, se forma e vira historiadora. E conta a história da linhagem da sua família pela perspectiva da avó. É muito bonito essa ideia de que, em vários momentos, por isso que eu quis marcar muito a questão de gênero da interseccionalidade. Parece que eu falo sexualidade quando eu falo rápido, mas é interseccionalidade. Existe nas figuras femininas, o tempo todo, uma estrutura de desprezo. E o tempo todo, eu vou citar a Chimamanda, tá? É um trecho de uma fala dela também. As mulheres vencem não porque deveriam, mas apesar de não deverem. Elas sempre dão conta, apesar de. Ela usa essa expressão em inglês, despite of. Apesar de tudo, elas sempre aparecem como um respiro. E me lembra muito essa menina que nasce no conto da Conceição Evaristo e a esperança e a alegria do seu povo. São dois contos que vão trabalhar com essa lógica mais ancestral, com espaço meio mítico, e que vão trazer a cultura ancestral como elemento narrativo atravessando a questão histórica. Então, guarda essa comparação no seu coração. Os outros contos também, né? Quem leu a Conceição Evaristo sabe que quando você lê Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, é um conto que eu também não dou em aula, né? Criança morrendo eu não dou em aula. Eu falo, existe, mas não vou explicar. É isso, lidem com isso. Você também reconhece. Quando você vê o Cela 1, do menino sofrendo violência policial, você também lembra do conto da Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. E aí, nessas horas, é que a literatura faz muito sentido. Tem uma pessoa da Nigéria, tem uma pessoa do Brasil, mulheres da mesma época, mais ou menos, elas estão dizendo coisas muito parecidas e completamente diferentes. É desses momentos, quando eu chego aqui eu falo, precisa de ter um decoro com a literatura, é porque só a literatura consegue fazer isso. Essa união do Sul Global nunca vai acontecer politicamente, pode ter esperança que for. Ela nunca vai acontecer em termos práticos.
A nossa única esperança de uma compreensão mútua como sociedade, enquanto indivíduos, vai ser via arte, e eu aposto em primeiro lugar, pela literatura. Então, para encerrar a nossa aula e depois de dar as dicas de sugestões, se o pescoço é um elemento tão forte, né? O rosto todo. A Grada Quilomba, uma pesquisadora negra maravilhosa do movimento sobre a questão da colonialidade, ela fala sobre por que sempre tamparam a boca dos negros. Né, a máscara de Flandres, essa questão, porque a boca não é só o que grita, a boca não é só o que morde, a boca também come, né, em todos os sentidos, ela alimenta. Eu acho que, do mesmo jeito que a boca é um símbolo intelectual importante para a Grada Quilomba, eu apostaria que, em alguns anos, essa metáfora do pescoço ela vai voltar várias vezes, porque negros também sempre foram capturados pelo pescoço. O pescoço, inclusive, é um dos espaços vitais da nossa existência. Tirar a corda do pescoço, como ela fala que ela tira, quando finalmente um homem branco não a maltrata, é tirar séculos e séculos de violência racial, que talvez muitos de nós, né, aqui nessa plateia, meninas e meninos negros, estejam com ela pendurada. Então, o meu convite à leitura, quando eu digo que a literatura responde questões, é que a Chimamanda te ajude a afrouxar a sua corda também. Obrigada.